Olá pessoal, tudo bom? Professor Charles, mais com você, mais uma aulinha de Química. Vamos discutir um pouquinho um assunto, um estudo diferenciado hoje. Vamos falar um pouquinho de cinética química, o estudo da velocidade das reações. Sabemos que toda reação química, ela é representada por uma equação, sendo que essa equação química, ela sempre tem os seus reagentes e tem os seus referidos produtos. Mas uma reação química, ela pode ser um pouco mais lenta, como ela pode ser um pouco mais rápida. E nisso, na cinética química, nós vamos estudar isso daí e alguns fatores que influenciam. Eu preparei alguns exercícios que trabalham bastante esse lado da cinética, tá? Mas antes de começar a fazer os exercícios, vamos verificar certinho qual é a definição dessa tal cinética química. Vamos lá? Vamos dar a apresentação. Então tá lá. Cinética química é uma ciência que estuda a velocidade das reações, como eu havia dito, de processos químicos e os fatores que as influenciam. Os fatores são de extrema importância. Nós vamos discutir esses tais fatores, que isso influencia bastante lá no estudo da cinética, tá? E como eu havia dito, né, fazendo exercício, nós vamos sempre discutindo esses pontos cruciais aí da tal cinética, tá? Então, como de praxe, vamos lá fazer um exercício, né? Vamos lá para o primeiro? Né? Elinho na tela, exercício. Vamos lá. Questão número 1, tá lá. O gás hidrogênio também é um combustível promissor, principalmente se for obtido a partir de fontes renováveis. Uma maneira de se produzir o gás hidrogênio é por meio da reforma do etanol. O gráfico a seguir mostra o resultado de um experimento desse processo de obtenção do gás hidrogênio, né? Então vejam vocês, vamos até o monitor e vamos verificar o que está acontecendo aí com esse gráfico aí, tá ok? Então vejam vocês, temos lá então uma curva característica, né? Perceba, vamos verificar a orientação aqui. Nesse eixo nós temos aqui o tempo da reação, né, com a unidade minutos, e nós temos aqui nesse eixo, nós temos aqui a produção do gás hidrogênio, como fora comentado no enunciado do exercício, uma relação em mols, tá? Perceba que nós temos um ponto em destaque aqui, que é o ponto número 12, melhor dizendo, os 12 minutos da reação, né? E nós temos aqui uma curva característica, tá? Então, dentro desse gráfico, o que nós temos aí? Como o enunciado solicitou, é uma fonte onde nós temos a produção do gás hidrogênio. Só que eles estão, de acordo com o enunciado, a partir do etanol, tá ok? Existem várias maneiras de você produzir esse tal gás hidrogênio, tá? Eu vou até o quadro, vou mostrar também uma outra maneira para você verificar uma situação onde também é produzido o gás hidrogênio, tá? Uma situação simples, eu sei que não é como a fonte renovável no enunciado, mas como nós estamos nos preparando para o Enem, não custa mostrar uma outra maneira também, por meio de equações químicas, de como representar essa tal reação, uma nova de produção do gás hidrogênio. Vamos até lá? Então tá assim, ó, né? A solicitada no enunciado é um pouquinho diferente, em cima do etanol. Mas essa que eu vou mostrar para vocês é uma situação simples. Não é muito feita no comércio, mas podemos representar, tá? Então vejam vocês, se nós pegarmos um magnésio sólido, um metal bastante reativo, simplesmente e juntarmos com uma solução de ácido clorídrico, uma solução aquosa de ácido clorídrico, esta é uma situação onde nós também podemos produzir gás hidrogênio. Mas como é que fica essa situação, tá? A reação desse Mg, que é um metal alcalino terroso, juntamente com HCl, que é uma solução aquosa, né, uma preparação de ácido com água, o que simplesmente nós vamos produzir? Nós vamos ter aqui um produto, o MgCl2, um sal, né? Obviamente esse sal aquoso, e o dito cujo que nós estamos falando, o tal gás hidrogênio, tá? O gás hidrogênio. Equação química, reagente, produto, não podemos esquecer que reação tem que balancear, né? Cl2, 2 aqui. Por que eu mostrei isso daqui para vocês? É uma outra maneira de representar uma reação de produção também do gás hidrogênio. Mas vamos voltar ao exercício, tá? Vamos voltar ao exercício e verificar. Então tá lá, a curva. Aí nós temos algumas perguntas da situação, né? Então vejam vocês, tá lá.
Considerando o gráfico, julgue as seguintes afirmativas. Afirmativa número 1. A velocidade média da reação nos primeiros 12 minutos é igual a meio mol por minuto. Melhor dizendo, a cada 1 minuto nós temos meio mol lá nos primeiros 12 minutos. Será que é isso? Vamos voltar até o gráfico e fazer essa análise, né? Vamos até o vídeo e verifica lá. Ó. Então vejam vocês, olha lá. Né? Ele está dizendo que nos primeiros 12 minutos nós tivemos uma velocidade em torno de meio mol, tá? Mais ou menos isso, de acordo com a situação, foi em torno de meio mol, foi de acordo com lá o nosso enunciado, tá? O que mais nós temos? Tá lá. Essa foi a primeira afirmação. Vamos ler as demais e depois chegar a uma conclusão. A segunda, no intervalo de tempo de 12 a 30 minutos, a velocidade da reação é praticamente constante. Será que é? Vamos então lá, na afirmação 2, então tá lá, entre 12 e 30 minutos. Memorize isso daí. Vamos até o gráfico mais uma vez. Será que tá? Vamos lá verificar. Vamos? Então tá assim, ó. Olha lá, ó. No intervalo de 12 a 30 minutos, ficou praticamente constante. Tivemos um abalo aqui, mas acho que isso não cabe. Então, tem uma palavrinha lá praticamente, né? Então quer dizer que, ó, entre 12 e 30 minutos, ficou constante isso daí. Então tá legal. Tá ok? Vamos para a próxima? Então, pera lá. Primeiro ok, segundo ok. Vamos ver as demais? Vamos lá então, ó. Vamos ver a terceira. Tá? A partir de 50 minutos de reação, cessa a produção de gás hidrogênio. Quer dizer, então, quando chegou nos 50 minutos, cortou, cessou, parou de produzir gás hidrogênio. Será que é isso? Tem que voltar até o gráfico. Vamos voltar até o gráfico. Tá lá, ó. Olha lá, ó. Então percebam vocês, nos 50 não parou, percebe que começou a ficar constante, não parou. Se tivesse um corte brusco ali, não, mas perceba que dos 50, perceba que até os 60, um pouquinho a mais que 60 e antes dos 70, ainda tivemos produção do gás hidrogênio. Então essa afirmação 3 aí está descartada, tá ok? Vamos para a próxima, né? Repetindo, primeiro ok, segundo ok, terceira descartada. Vamos para a próxima, vamos para a quarta. Na quarta, tá lá. A equação química. Essa equação química aí, percebam vocês. Na primeira substância nós temos lá o etanol, né? Formando lá um aldeído e gás hidrogênio. Está dizendo que ela é suficiente para explicar o comportamento da curva. Gente, não temos dados suficientes nessa equação. Sabemos que a primeira equação lá nos reagentes, nós temos o etanol. Sim, nós temos o etanol, tá? Mas somente isso, com a produção daquele aldeído, está dizendo que ele, de acordo com o enunciado, ele representa toda a situação. Não representa, eu preciso de mais dados para isso daí, tá? Então vamos descartar isso daí. Vamos repetir? A primeira estava ok, a segunda estava ok, a terceira não estava ok, e essa que nós falamos também não estava ok. Vamos ver a quinta opção, tem mais uma, tem a quinta, vamos lá. Ó. A quantidade total de hidrogênio produzido até 30 minutos de reação é de aproximadamente 6 mols. Será que é isso? Vamos voltar no gráfico e verificar. Repetindo, tá lá. A quantidade total de H2 produzido, gás hidrogênio, até 30 minutos de reação é de aproximadamente 6 mols. Será que é isso? Vamos até o gráfico e verificar. Ó. Tá lá. Vamos lá no vídeo. E disse que até 30 minutos só produziu 6 mols. Olha aqui a produção que nós temos em mols. Nós temos aqui 6. Perceba que passou um pouquinho dos 6, não foi só 6. Tivemos uma passagem disso daí, tá ok? Então percebam vocês. Com isso, o que nós temos? A 1 certa, a 2 certa e as outras todas erradas. Com isso, vamos verificar qual a resposta adequada aí, né? Então vamos lá, ó. Então veja. Dentre elas estão corretas apenas as afirmativas. No caso, foi a 1 e a 2, tem que ser a alternativa A. Será que é ela? Isso mesmo, olha lá. Ó. Resposta correta, nós temos a letra A. Então percebam vocês, como eu disse, nós temos que simplesmente nessa parte de cinética analisar o quê?
todas as questões. E lembrando, o caso clássico, como você já viu em física, na cinética, tudo é em função do tempo. À medida que vai passando o tempo, vai acontecendo as coisas, tá? E o primeiro exercício mostrou um pouquinho como nós temos que fazer essa devida análise, tá ok? No nosso próximo exercício também é um exercício que vai analisar algum comportamento de uma reação química. E vamos lá trabalhar com o próximo exercício. Vamos lá então? Ó. Opa, Elinho, exercício. Tá lá, esse exercício nos trata o seguinte, um exercício recente, ó, 2010. O Brasil possui uma política de substituição do petróleo como fonte energética, desde os anos 1960, como a criação do Proálcool. Um programa governamental de estímulo à produção de etanol, combustível a partir de cana-de-açúcar e de confecção de automóveis que utilizem esta fonte energética. Em 2009, completam-se 3 décadas da implementação dos primeiros postos de distribuição de combustíveis que comercializaram o etanol, atualmente o mais importante biocombustível da matriz energética. Sua produção é baseada no melaço da cana-de-açúcar como matéria-prima. O processo utiliza a fermentação da sacarose presente no melaço, pela proteína invertase, originando glicose. Está aí a fórmula molecular da glicose. E a frutose, está aí da minha fórmula molecular. Que sob influência de outra proteína, a zimase, note bem, 2 proteínas foram citadas nisso daí, tá ok? E biologicamente, para que servem essas proteínas nesse processo? Elas servem simplesmente para acelerar o processo. Mas vamos continuar o enunciado e verificar. Vamos lá? Ó. Então tá assim. Então vamos lá. Sob influência de outra proteína zimase e na presença de água, produzem o etanol e o gás carbônico. Aí vamos lá. A invertase e a zimase, essas 2 proteínas, são proteínas que têm a função de, gente, simplesmente para que servem essas proteínas? Acelerar o processo, tá? E na cinética química, uma coisa que faz acelerar o processo, simplesmente é o quê? É dito como um catalisador. O que significa um catalisador? Ele acelera a velocidade da reação química, mas não reage. E qual que era o objetivo do exercício do enunciado? Percebeu que foi um enunciado bem carregado. E ele simplesmente quer saber qual que é a função dessas proteínas lá naquele processo de obtenção do álcool. Simplesmente é como um catalisador, acelerar a velocidade da reação. Vamos lá verificar qual a alternativa correta? Vamos ver. Então tá lá. Está dizendo que a invertase e a zimase geram um subproduto, descarta volátil, desnaturar os reagentes, catalisar a reação, como eu havia dito, tá ok? Catalisar a reação, eu acho isso legal. Hidrolisar os reagentes, fornecer energia à reação. Não, simplesmente realizar o quê? Uma aceleração, ser um catalisador. Com isso nós temos a resposta correta aí, a resposta C, tá ok? Esse exercício, gente, simplesmente, o que nós trabalhamos com ele aí? Falamos de um fator que influencia a velocidade de uma reação. Lembra no enunciado, no começo da nossa discussão de cinética? Na cinética estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam. Esse é um dos principais, o catalisador, tá? Aproveitando a situação, por que não falar dos outros, tá? Um catalisador acelera a velocidade da reação. O que mais? Nós temos também a concentração dos reagentes em uma equação química, isso influencia na velocidade de reação, também é um fator. A temperatura é um dos fatores também que influencia na velocidade das reações, assim como tem outros. À medida que nós formos trabalhando com os exercícios, vai aparecer mais alguns, tá ok? Como de praxe, vamos continuar, gente, tá? Vamos continuar fazendo mais exercícios. Vamos lá para o próximo? Tá lá. Questão 3. A parte da química que estuda a velocidade com que as reações ocorrem é denominada cinética química. Beleza, falamos até agora. Assinale a alternativa considerando os fatores que influem na velocidade de uma reação. Tá? Então percebam vocês. Turma,
nós temos que falar o que fator. Primeiramente, pelo que eu vejo no Enem, nos vestibulares, é sempre interessante o aluno ficar esperto com a interpretação gráfica, tá? Já fizeram bastante isso em física, mas é interessante você ficar também esperto aqui na parte da química. Então percebam vocês, eu vou até o quadro, vou mostrar para vocês um dos gráficos que sempre está sendo solicitado nos vestibulares, no Enem, como interpretar uma curva quando tem um catalisador, tá? E de uma reação química. Um gráfico simples, só para você ter uma noção de como é que funciona isso daí. Vamos lá? Então tá assim, ó. Quer ver? Geralmente, como é que funcionam esses gráficos? Desta maneira. Quer ver? Ó? Vejam vocês. Olha lá. Vou colocar aqui uma situação. Percebam. Esta situação aqui, eu posso dizer que é uma curva onde nós temos aqui, tá? Nós temos aqui a energia, tá? Vamos fazer uma curva energia em função, aqui eu posso falar que é o caminho da nossa reação. Pronto. Então vejam vocês, se eu tenho aqui uma substância A juntamente com uma substância B, tá? Nós vamos ter aqui um produto AB, beleza. Esta é dito uma curva, tá? Sem a presença de um catalisador. Agora, e se por acaso eu coloco um catalisador nesta situação? O que iria acontecer? O que ia ser com o que ia acontecer com esta curva? Olha o que eu vou fazer, quer ver? Então vamos supor, esta curva aqui abaixo, eu posso dizer para vocês que é uma curva com a presença de um catalisador. Ah, então pera lá. O que acontece? Não sei se você verificou que aqui nós temos um máximo, né? Aqui nós temos esta distância e aqui nós temos esta distância. Com certeza, esse caminho aqui foi um pouco inferior. E esse pedacinho aqui é chamado de energia de ativação. Tá? Aí você fala assim, tá, quer dizer que a curva, quando tem a presença de catalisador, quer dizer que diminui essa energia de ativação? Sim, diminui esta energia de ativação. Perceba que nesta daqui, como nós não temos o tal catalisador, perceba que a energia de ativação é maior, tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso sempre é interessante o aluno ficar esperto com essas informações, tá? Vamos continuar lá no enunciado do exercício, tá? É só para relembrar, né? Então perceba, assinale a alternativa correta considerando os fatores que influem na velocidade de uma reação. Então tá lá. Gente, tá lá. Bom, acabei de falar, ó. O catalisador diminui a energia de ativação, diminuindo a velocidade de reação sem ser consumido durante a reação, tá? Então perceba, tá aí, ó. A resposta tá logo de cara, mas vamos discutir as outras, com certeza, tá lá. Quanto maior a temperatura, menor será a velocidade da reação. Gente, não. Vamos para um exemplo clássico. Leite frio, chocolate. Você mistura. Você não homogeniza com leite frio. Sempre fica alguns vestígios ali do chocolate. Mas pega o leite quente e coloca o chocolate. Isso daí não vai dissolver com mais facilidade? O que aconteceu da situação 1 com a situação 2? A influência da temperatura, tá ok? Então percebam vocês, quanto mais temperatura nós temos, simplesmente vai se dissolver. A reação, no caso do chocolate com leite, vai ser mais rápido a situação. Então, olha lá, ó, na B está assim, quanto maior a temperatura, menor será a velocidade? Não, tá? Então vamos descartar essa daí. Sabemos que a A está correta, mas vamos discutir as erradas. C. Aumentando a concentração dos reagentes, há uma tendência maior no aumento da velocidade de reação. Gente, isso aí podemos descartar, tá ok? Por quê? Aumentando a concentração dos reagentes, há uma tendência maior no aumento da velocidade. Essa palavra tendência não coube aí. Ficou um pouco complexa, né? Não, se eu aumentar a concentração, simplesmente isso pode, como é que eu posso dizer? Vai aumentar a velocidade também. Mas são fatos que nós temos que discutir, tá? Não ficou bem claro isso daí, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Ó. Letra D. Quanto maior a superfície de contato, menor a velocidade de reação. Isso daí, ó, tá fora de cogitação. Vamos para um exemplo prático?
Pega uma esponja de aço, pega um prego de aço, coloca os dois lá no tempo, coloca os dois lá no tempo, molhando, chuva, sol, aquele negócio todo. Quem é que vai oxidar primeiro? Quem é que vai enferrujar primeiro? Obviamente vai ser a esponja de aço. Por quê? Porque ela tem a maior área de contato. Maior área de contato, o que acontece com a velocidade da reação? Isso vai ser maior. E o que está colocando na letra aí? Vamos verificar? Está lá assim, ó. Quanto maior a superfície de contato, lembra da esponja de aço? Menor a velocidade da reação. Pelo contrário, vai ser maior. Toma cuidado com isso daí, tá? Vai ser maior. E por último, né? Vamos ver a letra E. Quanto maior a energia de ativação, maior será a velocidade da reação. Discordo, né? Então, o contrário da alternativa A, tomar cuidado com isso daí. Então, vejam vocês, o que focou nessa daí. Uma coisa importante, curva catalisada, a energia de ativação vai ser um pouco menor. Toma cuidado com isso, tá? E toma cuidado também com o quesito velocidade. Compare a letra A com a letra E, que isso é interessante o aluno ressaltar com esses detalhes, tá? Então, turma, foi mais um exercício também que envolve velocidade de reação. Como nós estamos nos preparando para o Enem, é imprescindível ficar de olho nesses detalhes, tomar cuidado, tá ok? Vamos continuar. Mais um exercício. Vamos lá? Olha lá. É só ressaltando, a resposta do exercício anterior foi a resposta A, né? Vamos lá então. Olha lá. Ó. Considere as seguintes afirmações relativas às reações químicas em que não haja variação de temperatura e pressão. Deixou bem claro essa questão do ITA, ó. Não temos variação de temperatura e pressão. Tá lá. Uma reação química realizada com a adição de um catalisador é denominada heterogênea, se existir uma superfície de contato visível entre os reagentes e o catalisador. A ordem de qualquer reação química em relação à concentração do catalisador é igual a zero. Vamos só ler as afirmativas e discutir depois. 3. A constante de equilíbrio de uma reação química realizada com a adição de um catalisador tem valor numérico maior do que a reação não catalisada. 4. A lei de velocidade de uma reação química realizada com a adição de um catalisador, mantidas constantes as concentrações dos demais reagentes, é igual àquela da mesma reação não catalisada. E a próxima? Um dos produtos de uma reação química pode ser o catalisador desta mesma reação. Das afirmações feitas estão corretas. Então, gente, essa questão, você viu que os enunciados são pesados, colocaram várias afirmativas, onde nós temos que seguir, fazer uma análise um por um. Eu sei que são muitos detalhes, o que eu fiz? Eu fiz um geral dessa daí e vou colocar no monitor para nós discutirmos e verificarmos qual que é a resposta mais viável, tá? Então vamos lá, ó. Vamos lá para o monitor. Então tá assim, eu coloquei lá como comentários e resolução. A primeira está verdadeira, por quê? Quando o catalisador e os reagentes estão em fases diferentes, a catálise é denominada de heterogênea, tá ok? Isso é claro, tá? Na próxima, tá lá. Vamos verificar no monitor logo as duas. A segunda eu falei que é falso, por quê? Quando um catalisador afetar a velocidade de uma reação, a ordem da reação é diferente de zero, sempre será diferente de zero, em relação ao catalisador. Isso então está falso. A 3, por que é falsa? Somente a temperatura consegue alterar a constante de equilíbrio de uma reação química, que é um fator, tá? É um fator disso daí, tá ok? E para a próxima, vamos verificar lá para ver a última. A quarta é falsa, né? Por que é falsa? Vamos lá verificar? A adição de um catalisador modifica o caminho da reação, o número de etapas e a natureza do complexo ativado. Assim, a expressão da lei para uma reação não catalisada, com ausência de catalisador, necessariamente não é a mesma de uma reação catalisada. E por último, eu coloquei para vocês, disse que é verdadeiro. Trata-se de uma autocatálise, né? E eu coloquei duas equações representando essa autocatálise. Com isso, fazendo todas as combinações, nós chegamos aí à resposta B. Turma, só um detalhe. Eu falei com vocês aí todos os casos, né?
coloquei algumas alternativas. Discutimos cinética e foi o seguinte: maiores detalhes, acerte o nosso site. Esta aula vai estar lá no nosso site. Então, você acessando o site www.acerteosponteiros.com.br, lá você vai conseguir dar uma visualizada se ficou alguma coisa aí em dúvida, tá? Você pode dar uma repassada nessa aula e ver alguns detalhes, tá ok? Pessoal, até o nosso próximo encontro. Tá lá.